Tarde, queridos irmãos, irmãs em Cristo, mais uma vez com muita alegria, estamos unidos, né? À distância, mas sim, sempre juntos, graças a Deus. Então nós vamos orar essa prece, fazendo a abertura do Evangelho do sábado, no União Espírita Jundiaiense. Então todos que frequentam lá o sábado, a todos vocês, vamos aproveitar essa oportunidade fazendo essa abertura comigo, que é a prece que Jesus nos deixou, que é o Pai Nosso. E orador da tarde hoje, minha gente, é o Alan Santos, né? Aquele que eu amo tanto, vocês sabem muito bem, né? Então, e o nosso querido irmão Juca tá aí, com tanto amor, que está fazendo esse trabalho. O Mário, que trabalho lindo que eles estão fazendo, gente, com tanto amor. Vamos sempre acompanhar, sempre assistir do começo ao fim, aproveitando o momento para que possamos vibrar para o nosso mundo, né? Que há necessidade de muitas vibrações, viu, gente? Vamos firme, vibrando, e cantem comigo a prece Jesus nos deixou. Essa tem força, viu, gente? Pai nosso, que estás nos céus,
tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Boa tarde a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de todos nós em mais uma tarde. Vale lembrar que nós estamos realizando, as explanações sobre o Livro dos Espíritos, do Evangelho, através de uma tecnologia virtual. Então, convido a vocês, se vocês tiverem oportunidade, paciência, de entrarem no YouTube. Existe um canal, nosso canal é do União Espírita Jundiaiense, e nesse canal nós estamos colocando as nossas palestras. Não é só a minha, é de todo um time. A Liliana, ela vem trabalhando forte nisso daí já há um bom tempo, com muita dedicação, junto com o seu Joaquim, com o Mário e tantas outras pessoas, que se dedicam a transmitir e estudarmos juntos, o Evangelho do Cristo. Então é um convite que eu faço para vocês. Se vocês puderem, nós ficaríamos muito agradecidos. Pois bem, nós vamos falar hoje da questão 629 do Livro dos Espíritos, dessa primeira parte do nosso bate-papo. A questão é a seguinte, essa questão está no livro 3º, no capítulo 1, de a lei divina ou natural. A questão é a seguinte: que definição se pode dar à moral? E os espíritos nos responderam da seguinte forma: a moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Essa questão, existem várias outras, nesse trecho, do bem e o mal. E essa é uma questão muito interessante para nós. Nós temos que trabalhar bastante em cima dessas observações, desses ensinamentos. Primeiro, essa regra, essas regras de conduta que nos trazem a moral, é muito fácil para nós entendermos que tudo aquilo que nós fazermos dentro de um escopo que nos leva aos ensinamentos de Deus, às coisas boas, nós vamos nos aproximar dele. E é óbvio também que o oposto, quando nós fazemos e temos atitudes que, porventura, não estejam no mesmo sentido dos ensinamentos divinos, nós vamos acabar nos afastando. Então, para nós, acho que tem uma ferramenta fantástica que faz com que a gente entenda qual o caminho que nós estamos tomando, que é a nossa consciência. Então, faz muito sentido nós trabalharmos a nossa consciência em todos os momentos. Acompanhando um pouco das palestras do Haroldo Dutra, nós verificamos que ele sempre nos chama a oração, a prece, e ele tem algumas frases que são bem contundentes. Ele fala assim: olha, quando a gente acorda pela manhã, vamos entrar em prece para agradecer a noite que tivemos, o dia que se inicia, as atividades. E ele recomenda, na hora do almoço, nós novamente entrarmos em prece. E se nós não estivermos muito bem equilibrados, para continuarmos em prece, a gente não perder a ligação com Deus, até a hora da gente dormir, que também devemos orar. E ele chama a nossa atenção nesse sentido, mas ao mesmo tempo a gente faz uma autorreflexão, onde muitas vezes nós não fazemos isso. Nós passamos a maior parte do dia
envoltos em várias e várias experiências, muitas vezes experiências difíceis, e nós acabamos por deixar a influência do ambiente nos levar. E nós esquecemos, né, de fazer uma prece, de chamar a nossa consciência para a espiritualidade amiga, pedirmos auxílio, pedirmos paciência, equilíbrio. Então, se a gente realmente quer ter um desenvolvimento, uma evolução no planeta, os mandamentos do Cristo, eles são cada dia mais importantes para a gente. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco no Evangelho, mas vamos pensar nisso, né? Os ensinamentos do Cristo, seus mandamentos, fazem com que a gente reflita melhor sobre as atitudes alheias. E quer queira ou quer não, essas atitudes fazem com que a gente consiga raciocinar melhor, refletir, perdoar. E olha que não é fácil, a gente tem momentos que pra gente não é fácil a gente perdoar. E aí, com tudo isso, né, com todas essas experiências que nós temos, muitas vezes difíceis, negativas, com um ambiente agressivo, a gente acaba se perdendo. E aí a gente não consegue chegar naquela regra de seguir os ensinamentos de Deus, né? De estar mais próximos à influência divina. E aí a gente acaba perdendo o nosso equilíbrio, desestabilizando, e fazemos aí o que muitas e muitas vezes nós já temos essa experiência na nossa vida, né? E com o tempo a gente vai pegando cada vez mais experiência com relação a isso. Nós acabamos ofendendo, ferindo, agredindo verbalmente, quando, em alguns casos, a gente parte até para uma agressão física, a gente sabe que é errado, mas acontece. Então, eu acho que Deus acaba nos dando tudo na medida certa, para que a gente tenha o discernimento, para que a gente tenha a consciência das nossas atitudes. Então nós não podemos ficar num estado de sofrência frente às dificuldades, mas nós temos algumas ferramentas, né? Como o Haroldo colocou para a gente, poxa, vamos entrar mais em prece, tentarmos ao máximo trabalharmos as nossas fraquezas, tentarmos ao máximo ajudar as pessoas que necessitam de ajuda, estarmos mais próximos dos necessitados. Muitas vezes a gente, vendo os problemas dos outros, a gente começa a ver que os nossos não são tão grandes. Eu tenho exemplo na minha família, onde o serviço social, muitas vezes as visitas aos hospitais, muitas vezes as visitas às entidades beneficentes, fazem com que a gente observe uma realidade diferente da nossa. E aí, aquelas coisas que muitas vezes nós reclamamos, né? Reclamamos de uma comida que não está temperada do nosso gosto, reclamamos porque tem uma sujeirinha dentro de casa, ou reclamamos que tá tendo um vazamento, uma falta de energia, qualquer coisa. A gente não tem noção, muitas vezes, da nossa reclamação, da nossa revolta, frente a tanto sofrimento de tantas outras pessoas que não têm onde morar, que não têm o que comer, que entram em desespero vendo as situações dos seus filhos chorando de fome, de frio, vendo pessoas que se perdem nos vícios. Nós não temos, muitas vezes, essa noção. Então, o nosso problema é porque a internet não funcionou. Esse é um grande problema. A gente fica triste, revoltado, porque que a internet não funcionou direito. E a gente se revolta, perde o nosso equilíbrio para um assunto como esse. Então, trabalhar um pouco
junto, né, trabalharmos na caridade, junto aos mais necessitados, talvez abram nossos olhos. E a gente sabe que se nós queremos, né, ter algo diferenciado para o nosso aprendizado, a caridade. A caridade ela vai fazer a diferença para a gente. Essa caridade, aliás, é o ensinamento que Jesus veio nos trazer. E olha, agora eu vou entrar um pouquinho, né, dentro desse contexto do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente está no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. E dentro desse contexto, eu acho que é importante a gente jamais esquecer, né, dos nossos irmãos os evangelistas que trouxeram para a gente essas informações do Cristo. Hoje, né, nós vamos estar falando dos itens 8, 9 e 10, já são as instruções dos Espíritos, de Lázaro, Fenelon e também de Sansão, falando sobre a lei do amor. Mas vamos só pensar um pouquinho juntos, só para a gente entender todo o contexto e a gente amadurecer algumas ideias. Primeiro, nós tivemos, né, 3 grandes revelações até o momento para o nosso desenvolvimento no planeta. Primeiro, vamos lembrar então com Moisés, aonde ele conseguiu, né, trazer para a gente um grupo de leis chamado 10 Mandamentos, aonde nós começamos a entender aquilo que nós, né, deveríamos amar a Deus, mas também aquilo que nós não deveríamos fazer. Então são regrinhas que existiam naquela época. Moisés trouxe dessa forma. Sim, houve em momentos que ele também trouxe algumas leis civis, né? Não leis divinas, mas civis, para que as pessoas também, nós éramos muito, muito embrutecidos. Então precisava ter algumas leis para que nos direcionassem no caminho certo. Ele trouxe daí e já começou então, nós começamos a ter, na época de Moisés, uma condição já de consciência daquilo que era certo e daquilo que era errado. E as pessoas começaram a seguir isso daí, né? De uma forma ou de outra, cada um a seu tempo, eles começaram a seguir. E quando chegou a segunda grande revelação, que foi o Cristo, Jesus de Nazaré, os fariseus, os saduceus, os doutores da época sempre queriam colocar, né, Jesus em situações conflitantes. Eram aqueles alunos, né, quem são os professores de hoje vão entender o que eu vou falar. São os alunos que acham que sabe e perguntam para ver se o professor cai em descrédito, né? Então eles tentam fazer aquelas perguntas que tem um lado capcioso, né? E a pergunta que um dos discípulos acabou fazendo, né, era exatamente para o Cristo, perguntando então quais eram, né, os grandes mandamentos na visão de Jesus, porque muitas vezes eles queriam ver se Jesus ia cair em contradição daquilo que Moisés já havia trazido. E aí Jesus, né, coloca de uma forma muito clara, fala, olha, primeiro mandamento, né, primeiro grande mandamento, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então esse é o primeiro mandamento. E o segundo ele fala, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Pois bem, ele fala que com esses 2 mandamentos se resume toda a obra dos 10 anteriores. E se define tudo aquilo que nós precisamos saber para o nosso processo de evolução. E olha a grandiosidade do Cristo. Ele colocou isso para nós e realmente, né, depois, tantos outros espíritos elevados no planeta entenderam
a mensagem do Cristo, independente da religião, isso é importante, né? Independente da religião, eles entenderam que a mensagem era profunda, era realmente algo que, se nós levássemos em consideração no nosso dia a dia, com certeza nós estaríamos transformando o nosso planeta. Então, para nós, esse ensinamento do Cristo, ele é o ensinamento mais importante, de maior reflexão para a gente, porque ele dá a oportunidade, em algumas linhas, de nós guardarmos o principal mandamento e objetivo que nós temos aqui no planeta para que a gente progrida. Então, isso entra dentro dessa lei de evolução. Então, se nós queremos progredir, nós precisamos amar a Deus sobre todas as circunstâncias, entendendo Deus, entendendo a sua grandiosidade. Mas, em contrapartida, se nós queremos entender o amor de uma forma global, total, nós precisamos fazer tudo as pessoas que estão ao nosso lado da forma que nós gostaríamos de ser tratados. E falando, é simples, né? Quando a gente olha essa situação, quando a gente observa, a palavra ela é fácil, ela é simples, mas quando nós colocamos isso na prática, existem ainda tantas coisas, né, que nós temos essa ligação, tantas fraquezas que nós encontramos, que a gente acaba, por um motivo ou por outro, não tendo essa empatia. Então, as dificuldades elas aparecem, nós queremos muitas vezes observarmos o nosso ego, por isso a palavra egoísmo. Então nós queremos ver o nosso ego feliz. Então, entre o bem e o mal, eu quero o bem para minha pessoa, para o meu ego. Se o meu ego estiver satisfeito, está ótimo. É esse mecanismo que o Cristo muda com essa palavra, né? Se você quiser amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então, não é só atender o bem para o meu ego. Muitas vezes eu tenho que pensar na outra pessoa. E pensar no outro para pessoas que são egoístas é muito difícil. É um exercício que nós temos que fazer sempre, diariamente. Nós não podemos esquecer essa lei de evolução. Nós temos aí as nossas etapas, né? Nós começamos como seres instintivos. Então, muito tempo atrás, né, nós éramos seres que só reagíamos através dos instintos animais, literalmente falando, de uma forma animal, né? Os reinos, existem os reinos mineral, vegetal, animal, até nós chegarmos nesse hominal. E nesse caso, esses instintos é que nos davam o direcionamento para a nossa sobrevivência. Então nós fomos aprendendo com o tempo, através desses instintos, nós fomos ganhando uma maturidade, até chegarmos a ter a nossa, aquela palavrinha que eu falei lá no Livro dos Espíritos, a nossa consciência. A partir do momento que nós temos a consciência, nós começamos então a ter sensações. E essas sensações elas são importantes, porque a partir do momento que nós iniciamos as sensações, nós começamos então a ter o início de uma maturidade para entrarmos no sentimento. Então, quando nós saímos daquele reino animal e entramos nesse reino hominal, começamos a ter essa consciência e começamos a aprimorar essas sensações até nós termos, né, os nossos sentimentos.
Pois bem, então Cristo ele trouxe para a gente no momento certo a visão de aprimoramento desses sentimentos. E aí, toda a sua lei ela está baseada no sentimento mais sublime, que é o amor. Então, olha só como Jesus foi encaixando, né? Ele trouxe para a gente, né, desse plano de desenvolvimento, um momento que nós começamos a falar sobre amor. Nos dois casos, nos dois mandamentos, ele começa com a palavra amarás. Se amarás ao Senhor teu Deus e amarás o teu próximo. Amor. É isso que o Cristo ele trouxe para nós nessa fase de ensinamento e de evolução. E aí, gente, essa combinação, né? Sentimento e amor. Nós trabalhamos isso por quase, né, 1.800 anos. E nós erramos muito no nosso desenvolvimento. Tivemos aí momentos muito difíceis, né, tentando entender de uma forma linear esses ensinamentos. E nós fomos aprendendo. Acredite ou não, a raça humana ela foi evoluindo, não acho que da forma que nós, não que Cristo, né? Cristo ele sabe tudo e ele tem a paciência com a gente, mas não da forma que nós até entendêssemos de uma forma rápida. Né, 1.800 anos, né, a gente fala, poxa, passou muito tempo, mas para a eternidade isso é um pequeno lapso de tempo. E aí veio a terceira revelação. Essa terceira revelação, através então do Espiritismo, ela veio trazer mais um ponto que faz com que a nossa consciência, que os nossos sentimentos fiquem mais apurados, que é a reencarnação. Então, olha só, Jesus traz a sua base da lei do amor, para que a gente fosse depurando os nossos sentimentos, para sermos mais amorosos, e tirarmos, né, então, aquelas sensações, aqueles instintos cada vez menos. Não que nós não tenhamos, né, nós temos esses sentimentos, nós temos essas sensações e nós temos ainda os nossos instintos. Porém, com amor, e aí com o conceito reencarnatório, nós começamos então a enxergar todo um ciclo de evolução. Nós não estamos parados, nós estamos aprendendo. Nós estamos num planeta escola, nós estamos tendo experiências. Essas experiências, como eu falei, cada momento, Deus não vai dar um fardo maior que a gente não possa carregar. Cada momento nós temos as nossas fases para que a gente aprenda, reflita, tenha uma nova oportunidade, corrija os seus erros. Então, Jesus e Deus, né, nesse caso, eles têm um plano muito grande. Para nós ainda que estamos num planeta de provas e expiações, a gente não consegue ainda entender todo um planejamento como esse. Mas eles têm um plano e nós estamos dentro desse contexto, né? E vai depender muito de nós como indivíduos trazermos esse progresso para dentro do planeta. E olha só que interessante, quando a gente fala isso, né? Eu me lembro da palestra do Roosevelt, que ele coloca uma palavra muito importante, que eu guardei isso comigo, que ele fala assim, não é a nossa evolução como sociedade, é a minha evolução como ser. Então se a gente, né, espera ter uma mudança no planeta, nós temos que entender que tudo começa com o indivíduo, com a minha pessoa, com o meu ser, com a minha consciência, com os meus sentimentos. E aí vem, eu acho que é interessante, né, que é uma palavra que a gente precisa refletir essa palavra,
que é o auto-amor. Mesmo porque, né, sem esse amor, se a gente não tiver um amor para conosco, como indivíduos, vai ser praticamente impossível a gente dar amor ao nosso próximo. Então, imagine, né? Eu sempre imagino dessa forma, eu acho que faz sentido. Imagine quando você está com algum problema num avião, né? No avião está lá e aparece algum problema. Qual que é a primeira recomendação que se tem quando você entra no avião e começa a decolar? Olha, se tiver algum problema, as máscaras, né, de oxigênio, elas cairão à sua frente. Primeiramente, você coloca a máscara em você, para que a sua oxigenação e a sua respiração se mantenham, para depois você poder ajudar as pessoas que estão ao seu lado. Eu acho que o conceito nosso de vida, na nossa lei de evolução, ele é muito voltado a esse conceito que a gente tem aí nos aviões, quando a gente vai viajar. Primeiro a gente precisa se amar, se respeitar, estar bem conosco, com a gente, interiormente. A gente precisa estar equilibrado. Para quê? Porque dessa forma a gente consegue ajudar as pessoas da nossa casa, da nossa família, da nossa sociedade, aquelas pessoas que trabalham com a gente, estudam com a gente, os nossos vizinhos, as pessoas que estão mais próximas. E isso, aí sim, olha, indivíduo, aí nós temos a família, e aí sim a gente muda um planeta. Né? A gente não pode esperar que o planeta ele vá se resolver sem a nossa participação. Então, se nós observarmos, né, que o equilíbrio do planeta ele está totalmente ligado ao equilíbrio dos seres individuais que estão contidos dentro do planeta. Nós estamos contidos nesse ambiente e se nós não tivermos essa consciência, a gente só vai esperar que as outras pessoas que façam, né, os nossos governantes que façam a diferença, que as pessoas que, né, os grandes diretores empresariais que façam a diferença, que os líderes religiosos que tomem as decisões. E na realidade, se nós queremos mudar o planeta, a primeira grande tarefa é nós agirmos de forma diferente. Nós estamos passando por momentos de crise a nível mundial. Nós estamos agora no meio de uma pandemia. E aí a grande pergunta é, o que nós aprendemos com isso? Quando nós temos, né, os polos de pessoas que divergem das suas ideias, cada um tem a sua verdade. Mas existe uma só que é absoluta, que é a verdade da lei do amor. De nos colocarmos nos lugares das outras pessoas e fazermos algo melhor. Então nós não tem espaço mais no planeta para as pessoas só ficarem criticando, só ficarem falando mal. O planeta está andando, ele está se desenvolvendo. Agora é a hora das pessoas se ajudarem. Agora é a hora das pessoas entenderem que todos estamos no mesmo barco. Então, se tiver muita poluição lá vamos falar de um outro país, né? Fica mais fácil. Vamos falar do Brasil nesse momento. Se tiver uma poluição muito grande lá na China, que é um país que tem realmente essa situação, vai chegar um dia que vai nos prejudicar aqui no Brasil também. Não tenha dúvida disso. A gente está vendo, né, o que o homem é capaz de fazer destruindo o seu próprio ambiente. Né? Então, se nós queremos, né, alterar a nossa situação, eu não consigo mudar nesse momento o que está acontecendo lá na China. Mas se eu já jogar o meu lixo de uma forma consciente, reciclando, reutilizando, aqui, na minha casa, na minha sociedade, no meu país, eu já estou fazendo algo diferente.
Quem nunca viu, né, alguém jogando coisas nas estradas, nos rios, pessoas que vão para a praia e degradam o ambiente, não têm a consciência de recolher o seu próprio lixo. Nós temos pessoas ainda que andam com seus animais e não recolhem a sujeira dos seus animais. E aí nós queremos cobrar o que está acontecendo do outro lado do mundo, na parte de poluição. E o meu papel? Então, se nós queremos realmente trazer um conceito diferente para o planeta, dentro do que Jesus coloca para a gente, dessa lei do amor, nós precisamos mudar a nossa conduta. Critique menos, faça mais. Se ver alguma coisa errada, tente corrigir. Ensine com amor. Porque se a gente só apontar os problemas e nós não tivermos o bom senso, o equilíbrio e sermos exemplos, nós simplesmente falamos e criticamos e muitas vezes nós estamos fazendo da mesmíssima forma. Então, tornar-se um exemplo, aí vai em um outro capítulo, mas falando do homem de bem, Santo Agostinho coloca isso de uma forma bem contundente para nós. Se nós queremos realmente sermos pessoas do bem, a receita não está no nosso vizinho, a receita não está nos nossos parentes, a receita não está em outros seres, a receita está dentro de cada um de nós. Então vamos ter essa consciência, porque Jesus trouxe essa lição da lei do amor de uma forma tão sublime. Ele foi um exemplo, né? Tanto é que na questão 625, quando a espiritualidade, do Livro dos Espíritos, né, quando a espiritualidade pergunta qual que é o modelo, o exemplo, a referência, os espíritos são categóricos. Jesus. Por quê? Porque ele sim trouxe pra gente, ele não falou, ele falou, ensinou com amor, agiu e perdoou. Então, ele foi um modelo para nós. Então, se a gente quer alguma coisa diferente daquilo que ele fez, a gente já sabe que nós não estamos no caminho certo. Então, vamos trabalhar nesse ponto, que eu acho que tudo vai ficar mais fácil, né? A gente atendendo essa lei do amor, o maior mandamento que Jesus trouxe para a gente, e esse amar o próximo como a si mesmo, a gente vai acabar aprendendo com isso. E olha, não é fácil. Não é para qualquer um e nós ainda temos muito o que aprender. Queria contar uma história para vocês. Eu vi de tantas palestras do Divaldo, eu já vi em alguns casos ele contando essa história e isso faz com que a gente aprenda um pouco e tente se colocar, né, na situação dessas pessoas que ele coloca. Eu acho que, eu não sei se vocês se recordam, né? Mas teve uma das suas palestras que ele coloca esse genocídio que existiu na Guerra da Turquia. Acho que o nome é genocídio armênico. Isso aconteceu bem na época da Primeira Guerra Mundial, acho que foi de 1915 a 1923, né, mais ou menos isso. E foi assim, um ataque bárbaro, muito, 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 assim, muito forte, né? Muitas pessoas morreram, né, nesse ataque da Turquia e contam, né, os historiadores que foi realmente um massacre. E uma das histórias que Divaldo coloca pra gente é o seguinte: né, eles tinham uma estratégia de tirar os soldados das cidades e essas cidades ficavam praticamente com as pessoas mais idosas, mulheres e crianças. E numa dessas vilas, né, nesse ataque da Turquia, um grupo, né, de soldados, eles invadiram uma casa e eles acabaram assassinando, né, era uma família, um casal, né, uma mulher casados com 2 filhas. E quando eles adentraram essa casa, o comandante, ele felizmente tomou a decisão de matar ali a sangue frio, né,
o pai e a mãe dessas duas jovens. A mais nova, ele jogou para a tropa, e vocês podem imaginar assim, né, pessoas sanguinárias, eles cometeram os crimes mais bárbaros com essa jovem, né? E a mais velha, ele acabou levando ela para um clube, né? Infelizmente um prostíbulo, e ela ali ficou como uma escrava, né? Durante um bom período. E aconteceu ali as coisas mais bárbaras com essa jovem. Ela, no momento, né, de falha na segurança, ela acabou conseguindo fugir. E ela, como escrava desse comandante, né, ela acabou fugindo e, enfim, né, ela pelo menos se salvou. Passou-se, né, muitos anos, acho que mais de 10 anos depois desse episódio, desse massacre, e essa jovem, né, ela acaba voltando a trabalhar na Turquia. E aí ela estava trabalhando, ela conseguiu, né, depois de tantas dificuldades, ela acabou se tornando uma enfermeira, né, uma enfermeira, e trabalhando no hospital, num grande hospital até da cidade de Istambul. Ela estava lá vivendo a vida dela e fazendo o melhor que ela podia fazer. E num dado momento, chega até esse hospital uma pessoa assim muito consagrada no governo, né, da Turquia, mas ele estava com um problema muito, muito, muito grave. Ele tinha praticamente a pele dele, né, estava sofrendo ali, sofrendo muito, estava apodrecendo, né, vamos falar assim, e ele estava ali, praticamente ele ia morrer, né. Só que aquela situação, e como ele tinha algumas horas de vida, os médicos eles se recusavam a chegar perto, porque o cheiro era uma coisa assim indescritível. Então eles falavam, vai morrer mesmo, tal. Ninguém queria tratar dessa pessoa. E aí o diretor do hospital chama essa jovem enfermeira e pede para que ela pudesse tratar, né, se ela podia ajudar ali. Ela falou assim, não, eu vou, é minha função, é minha tarefa, vou sim. E ela começa a fazer o tratamento, né, remoção daquela pele, né, daqueles tecidos, e ela começa a fazer o tratamento dessa pessoa do governo turco, né, esse nome bem forte lá, e o que era para morrer em horas não acabou não partindo, o que era para morrer no outro dia não foi, e ela foi fazendo o tratamento, passou uma semana, passou meses, chegou um momento que ela conseguiu, né, através da sua dedicação, do seu amor esse paciente, ela conseguiu fazer com que ele se recuperasse. E esse senhor, quando ele já estava recuperado, ele foi agradecer o diretor do hospital por tudo que fizeram por ele. E o diretor do hospital falou assim, olha, ok, agradeço, né, suas considerações, mas quem fez toda a diferença para você estar vivo aqui hoje foi uma enfermeira. E se o senhor quiser, o senhor fica à vontade, vá lá cumprimentá-la. E ele foi cumprimentar, falou que, né, chegou para essa jovem, agradeceu, e ela, né, quando ele falou sobre isso, falou, olha, eu vou pedir sua promoção pelo trabalho que você fez, né, e tudo mais. E ele viu, né, quando ela respondeu, que ela tinha um sotaque diferente, né, não era um sotaque turco. E aí ele perguntou, né, da onde que ela vinha. E ela explicou que ela era da Armênia. E quando a conversa foi se desenrolando, ela era exatamente aquela moça da qual esse senhor, né, de alta patente do governo turco havia matado a sangue frio os seus pais, feito uma barbárie com a irmã e com ela, né? E nesse momento, né, esse senhor até se espantou, porque falou, viu, por que você
por que que você me deixou, né, viver, né? E ela falou, olha, eu depois que acabei fugindo, eu conheci o cristianismo, eu conheci o exemplo de Jesus. E se eu quero ficar mais próximo de Jesus, eu tenho que seguir os seus ensinamentos. E o ensinamento dele é amar a todos. Então, só para a gente entender o que é o conceito do amor, quem de nós estaríamos dispostos a fazer como essa jovem, esse exemplo que ela teve, porque ela conseguiu, depois de tanto sofrimento e de tantas dores, ela conseguiu não só perdoar, mas ainda por cima auxiliar, ajudar aquela pessoa que mais a prejudicou. Isso mostra elevação moral. Isso mostra algo que a gente ainda tem muito a aprender. Mas são histórias que nos dão uma dimensão daquilo que é o meu amor, meu alto amor como ser, pensando depois na sociedade, e aí tendo o amor universal do Cristo, que foi essa grande chave de ensinamento que ele nos trouxe. Aí sim, amor incondicional. Então eu espero que com essa história nós possamos refletir nas nossas próximas atitudes, nos nossos pensamentos, e mais do que nunca, né, a gente possa entender o tamanho, a grandiosidade dos ensinamentos de Cristo. Eu acho que ainda temos uma longa estrada aí de evolução, mas pelo menos ele já conseguiu despertar na gente, nós já entendemos o que é o bem e o mal, nós já entendemos qual é a nossa moral, qual o caminho que nós temos que seguir, e nós já entendemos o que é amor. Ainda, né, que seja ainda os tipos, né, de amores que nós temos, ainda que nós conseguimos ter um ou outro de uma forma mais forte, né, de uma forma mais intensa, mas nós já descobrimos, e agora a gente tem um caminho à frente para conseguirmos, né, chegar a um nível dos profetas, dos evangelistas, dos apóstolos, do próprio Cristo. A gente vai chegar lá, mas aí vai depender um pouquinho das atitudes, das reflexões e dos sentimentos de cada um de nós. Então, muito obrigado pela paciência de vocês, muito obrigado aí pela oportunidade. Fiquem todos com Deus e tenham uma excelente semana. Fiquem em paz. Tchau. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém nos obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função do depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam
força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham forças de amar sem medidas. Que ninguém vá dormir sem pedido, sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam e nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no teu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a nossa também.